Veja aí a sequência, a remonstrância. A remonstrância, irmão, sabe o que é? É um documento que foi apresentado pelos seguidores de Armínio, depois da morte dele. E a remonstrância no artigo 3 fala que o homem não possui por si mesmo graça salvadora, nem as obras da sua própria vontade, de modo que em seu estado de apostasia e pecado, para si mesmo e por si mesmo, e veja, não pode pensar nada que seja bom, nada a saber que seja verdadeiramente bom, tal como a fé que salva antes de qualquer outra coisa. Ele não pode crer sem a atuação de Deus. Os arminianos diziam isso também. Mas que é necessário que por Deus, em Cristo e através do seu Espírito Santo, seja gerado de novo e renovado em entendimento, afeições e vontade e em todas as suas faculdades, para que seja capacitado a entender, pensar, querer e praticar o que é verdadeiramente bom, segundo a palavra de Deus. Então, essa visão é a visão reformada geral. O homem é totalmente depravado, sem a ação de Deus, ele não faz nada. Isso está correto. Isso é o contrário do pelagianismo. O que era o pelagianismo? Eu mencionei para os irmãos. O pelagianismo surgiu por causa de uma frase que Santo Agostinho escreveu. O que aconteceu? Agostinho escreveu uma obra chamada Confissões. É a obra mais famosa dele. E é autobiográfica, ele conta a história dele. E ele escreveu essa obra na forma de uma oração. É linda a obra. Na sua obra, Confissões, que é uma biografia na forma de oração, ele conta para Deus o que aconteceu com ele. Ele escreve contando para Deus o que aconteceu com ele. E num dado momento ele escreve assim: concede-me o que ordenas, e ordena o que quiseres. Pense nessa frase. Olha só. Vou repetir. Concede-me o que ordenas, e ordena o que quiseres. O que significa isso? O Senhor me ordena ser puro, ele completa. Concede-me o que ordenas. Ou seja, para eu obedecer o que o Senhor manda, eu dependo de quem? Do Senhor mesmo. Isso é bíblico. Mas é contraditório. Por que Deus ordena algumas coisas e não concede aquilo que ordena a algumas pessoas? Não tem muita lógica. Isso se baseia em textos como, por exemplo, é Ele quem opera em vós o querer e o realizar. Então, se eu não quero, a culpa não é minha. E se eu não realizo, a culpa não é minha. É Ele quem concede o querer e o realizar. É Ele quem opera o querer e o realizar. E Agostinho disse essa frase certamente baseado em ensinos assim: concede-me o que ordenas, e ordena o que quiseres. Porque aí, se o Senhor me conceder o que o Senhor ordena, o Senhor pode ordenar o que quiser. E eu vou obedecer. O que aconteceu? Essa obra chegou em Roma. E havia em Roma um monge chamado Pelágio, que era britânico. E ele estava em Roma e ele leu essa frase. Quando ele leu essa frase, ele falou assim: isso aqui é a causa da igreja estar tão corrompida. As pessoas não estão se esforçando para obedecer, achando que o responsável por fazê-las obedecer é Deus. Isso está errado, essa teologia está errada. Para obedecer a Deus, o homem tem livre vontade para fazer o que ele quer. Não tem que depender de Deus para nada. O homem não depende de Deus para nada. Se Deus mandou fazer, é porque o homem pode fazer, sem que Deus tenha que ajudá-lo. Eu não preciso da graça de Deus para obedecer a Deus. Pelágio falou isso. Eu não preciso da graça de Deus para obedecer a Deus. Se eu quiser obedecer a Deus, eu obedeço sem que a graça de Deus me assista. Foi pro outro extremo. E aí começou a briga entre ele e Agostinho. Aí surgiu o pelagianismo. O que é o pelagianismo então? O pelagianismo diz: olha, você pode se converter a Deus sem que a graça de Deus te leve nessa direção. É o que o arminianismo moderno fala, que é na verdade pelagianismo. Você pode se converter sem que a graça de Deus trabalhe no seu coração, por sua livre vontade. Você olha o evangelho sem Deus te ajudar em nada e você fala: eu vou me converter, por sua conta.
sem Deus ajudar em nada, sem Deus te convencer, sem o Espírito Santo atuar em você, sem nada. Do seu coração você decide. Eu vou me converter porque eu quero. Não preciso de Deus me ajudar. Se Ele manda me converter, é porque eu posso. Então eu vou me converter. Então, o arminianismo e o calvinismo disseram não. Pelágio está errado, Agostinho está certo. E disseram, para nós nos convertermos, nós precisamos sim que Deus conceda aquilo que Ele ordena. Deus tem que conceder o que ordena. Se Ele não conceder o que Ele ordena, eu não posso ir até Deus. A Bíblia falou que, olha, busque a Deus. Ok. Buscai a Deus enquanto se pode achar. Ok. É uma ordem. Mas aí eu encontro Jesus falando assim, ninguém pode vir a mim se o Pai não conduzir. Ou seja, Deus tem que conceder aquilo que Ele mesmo ordena. Agostinho estava certo, apesar disso não fechar na nossa cabeça. A nossa cabeça não entende isso. Como pode isso? Então como é que Deus condena alguém que não vai? Se é Ele quem deve conceder isso. E nós não entendemos. E ninguém nunca explicou isso. Os arminianos nunca explicaram isso. Os calvinistas nunca explicaram isso. Calvino nunca explicou isso. Agostinho nunca explicou isso. Eles disseram, olha, nós não entendemos isso. O que sabemos é isso. Deus é quem concede aquilo que Ele ordena.